Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento. Olá, no TV Imóveis de hoje você fica por dentro de tudo que devemos saber antes de efetuar a compra de um terreno comercial ou residencial. E no quadro em fase de acabamento, daremos dicas para o tratamento de água da sua piscina. Então fique ligado porque o TV Imóveis está apenas começando. Comprar um terreno pode ser uma boa opção de investimento ou até mesmo para construir a casa própria. Mas a compra errada deste terreno pode trazer sérias dores de cabeça. Pensando nisso, o TV Imóveis está recebendo hoje aqui o engenheiro civil Thiago Aleixo para nos dar dicas e esclarecer como analisar um terreno antes de efetuar a compra. Thiago, é um prazer recebê-lo aqui no TV Imóveis. Olá, o prazer é meu. Estou disposto a passar um pouquinho da nossa experiência para vocês e que a gente puder estar auxiliando as pessoas nessa compra do terreno, que é um sonho, e para não se tornar um pesadelo. Bem, Thiago, quando nós estamos fazendo uma visita ao terreno, qual é o primeiro ponto que nós devemos analisar? Primeiramente, a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Realmente verificar o entorno, né, do empreendimento, ver se ele tem as condições que vale atender, né? Primeiramente, como se fosse para morar, né? Porque a gente vai escolher um terreno, sim, não simplesmente para morar, mas também para estar construindo um comércio, de repente até uma indústria e tal. E aí a gente realmente vai ter que definir em qual região que a gente vai estar fazendo essa aquisição, né? De acordo com a região que a gente vai estar fazendo, a gente realmente vai chegar ao terreno, verificar as condições locais, as condições do entorno, né, como os vizinhos, se é um terreno de esquina, se é um terreno encravado. Esse terreno encravado que eu falo é um terreno no meio de uma quadra, esse terreno está situado. Por que eu falo isso? O terreno de esquina é um terreno já que tem algumas limitações em relação à questão de legislação. Ótimo. O terreno em meio de quadra ele é mais flexível em relação a essa questão de legislação. Terreno de esquina você acaba perdendo bastante área por conta dos recuos que a gente tem que deixar, frontal, lateral, fundo. Isso de imediato, depois a gente acaba tendo mais algumas regras. Com certeza. Tem a questão também de águas pluviais, que Sim. também não podem ser construídas por perto, tem uma distância, existe isso também? Sim, a gente ainda tem a questão que temos que levar em consideração, se eu tenho córrego próximo ao empreendimento, ao lote, se ainda tem questão de por exemplo, redes de energia, né? Então todas essas questões, por exemplo, passa uma linha de trem no fundo, então todas essas questões você tem os recursos devidos para cada coisa. Terrenos também aclive, declive, Sim. que faz a diferença no valor também do terreno, não faz? Sim, o terreno aclive, declive é sempre uma grande discussão que a gente tem com os clientes, tal. Por quê? O terreno mais barato realmente para construir é o terreno plano, mas infelizmente você acaba não tendo essa condição no todo, porque nem sempre tem os terrenos que a gente quer, porque já tem um loteamento consolidado, então você tem as limitações. Então o terreno aclive, a gente tem sempre a questão da parte estrutural que acaba encarecendo, tanto aclive, declive, né? E analisado todos esses pontos, Thiago, como saber o que é permitido construir nesse terreno? Primeiramente, a gente vai ter que definir o seguinte: aonde vai ser esse terreno? Vai ser dentro de um condomínio? Vai ser só realmente na cidade? Por que eu falo isso? Se for na cidade, a gente vai ter que tomar conhecimento das legislações municipais. As legislações têm o seu plano diretor, né? E esses planos diretores eles mudam também com o passar do tempo. Novos projetos para serem realizados. Leis, emendas, tal. Então assim, eles mudam também com o tempo. Se já for dentro de um condomínio também, a gente também tem que se preocupar com as leis do condomínio também.
Porque as leis do condomínio... Mais um detalhe. Elas também são mais rigorosas que as leis municipais. Tá? Então também tem que tomar cuidado com isso. Tem a questão também que eles falam da reserva ambiental, questão da área embargada pela Defesa Civil, são pontos que têm que ser analisados. A gente vai ter que realmente analisar isso daí por o seguinte, em própria matrícula de imóvel você tem também essas condições indagadas na matrícula e realmente sempre está consultando pessoas, cartório, ou o próprio consultor imobiliário que vai estar fazendo. Depois de esclarecidas todas essas informações, já podemos efetuar a compra sem riscos ou ainda tem detalhes para serem Ainda analisados? não, a gente tem que estar contratando um profissional da área, né, tanto um engenheiro civil quanto um arquiteto, para ele estar formulando um projeto do seu interesse, mas também de acordo com as leis municipais. Ver também se o imposto territorial está em dia. E aí realmente a questão de todas as taxas, né, junto com o seu consultor que vai estar te vendendo imóvel, você vai ter que estar avaliando a questão da matrícula, a questão do IPTU, a questão do taxa condominial. Então, assim, verificar todas essas questões, porque assim, não adianta nada a pessoa te trazer alguma coisa que pagou, mas só que ela tem que te dar uma certidão negativa disso daí. Exatamente. Tanto a certidão negativa de impostos da prefeitura, que são os municipais, os impostos de condominial e também os impostos aí de pessoa física que ele vai ter que Porque às vezes, muitas vezes, a pessoa vê o terreno, se encanta com ele e acaba assinando um cheque antes de saber se realmente ele está em dia, se ele está regularizado. E isso acaba causando mais problemas. Bem, Thiago, o nosso tempo é meio curto, tá? O assunto é muito extenso, é claro que a gente está dando alguns detalhes apenas para que você que está em casa à procura de um terreno saiba esses detalhes antes de adquirir aí, de repente, uma dor de cabeça, digamos assim. Sim. Mas qual a orientação que você pode deixar ainda que de repente tenha faltado, que é essencial para que você faça a compra sem riscos? Em relação à análise do terreno mesmo. Então, assim, a análise do terreno, a gente tem que realmente verificar se ele não tem essa questão desses embargos, né, de ter problemas judiciais também, e aí fazer essa verificação que esses órgãos vão estar te auxiliando, tanto a pessoa que vai estar te vendendo, quanto o profissional que você vai ter contratado para isso, para realmente estar efetuando e não sair na loucura, né? Realmente ter um pouquinho de paciência para realizar o sonho. Porque senão o sonho acaba virando um pesadelo, né? Com certeza. Thiago, mais uma vez gostaria de agradecer a sua presença aqui no TV Imóveis. Legal, fico à disposição. Ok, obrigado. E você não saia daí, vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o quadro Dicas em Fase de Acabamento. A Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, Santa Rosália, em frente ao Hipermercado Extra. Se a sua empresa deseja ir cada vez mais longe, é indispensável levar junto uma boa orientação. Ferrascon conta com profissionais de qualidade prestando serviços para você, cliente. Ferrascon Assessoria Contábil. Telefone 3031 3434. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas de áreas para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Assessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 15 3388 7006. A água de sua piscina é permanente e, se bem cuidada, jamais haverá necessidade de troca. Ainda mais com essa falta de água que estamos vivenciando no momento. Então, mesmo que por descuido ela esteja bem irregular, deve ser tratada e será totalmente recuperada. Olá, meu nome é Mauri Leite, estou
Estou aqui para dar uma dica para vocês com essa falta d'água que está aí na nossa cidade, para poder estar economizando água na sua piscina. Primeira dica é calcular a quantidade de água que tem na sua piscina, no caso a volumetria, que é a quantidade de água mesmo, né? A gente precisa calcular, no caso, o comprimento vezes largura e vezes profundidade, que aí o resultado é a quantidade de água que você tem na sua piscina. Vamos agora para o segundo passo, que no caso seriam os produtos químicos. A gente precisa estar regularizando o pH da água, que é essencial. Se você não controlar o pH da sua água, você não vai ter uma água boa, você vai ter muito desperdício no caso da água mesmo, né? E muito gasto no produto, que você vai usar muito produto. Então o que acontece? A gente mede o pH da água, o pH tem que estar entre 7,2 a 7,4, que é o ideal. E se tiver acima, a gente vai precisar reduzir, no caso, usar o redutor de pH, tá? A gente tem duas opções de redutor de pH. No caso, a gente tem o líquido e tem o pó. O pó é mais para a gente poder fazer uma decantação na piscina. Se a gente precisar só reduzir o pH, que a água ainda está boa, só reduzir o pH, o que a gente faz? Boa visível, pessoal. Se a água estiver clara lá, só que o pH está alto, aí a gente vai precisar reduzir o pH e a gente usa o líquido. Bom, como a gente já regularizou o pH da água, a gente tem agora os outros tratamentos, no caso seria com o cloro, que a gente precisa estar adicionando aí no mínimo uma vez por semana, para poder estar matando as bactérias da água, né? Que vem aí do dia a dia, inclusive da poluição mesmo que a gente tem aí no meio ambiente. Bom, para você que tem alergia, existe hoje no mercado um produto chamado Solo. Faz o mesmo efeito que o cloro faria, né? Só que não agride a sua pele, no caso, cabelo, olhos, né? Aí o que acontece? Você só tem que tomar um cuidado, no caso de piscina de vinil ou fibra, que você não pode estar adicionando os dois juntos, que possa ocorrer manchas na sua piscina. Então você tem que trabalhar ou com o solo ou com o cloro. Bem, esse produto é apenas aplicado uma vez por mês. Essas foram as dicas, espero que vocês tenham aproveitado. Aluguel residencial com aniversário em novembro e reajuste pelo Índice Geral de Preços de Mercado subirá 2,96%. Essa é a variação acumulada em 12 meses do indicador, que corrige a maior parte dos contratos de locação. Estamos encerrando mais uma edição do TV Imóveis. Espero que você tenha aproveitado nossas informações. Muito obrigada por nos receber em sua casa e já conto com a sua presença na próxima edição do TV Imóveis. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento Corretora Faz Seguros, Romão Empreendimentos Imobiliários, Bidu Casa e Acabamento.